Ei, gente, tudo bem? Hoje trago para vocês uma questão feita pela banca que organiza o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Estou trazendo essa questão porque agora em 2024 nós teremos aí as provas para o curso de formação de soldados. Então, você que vai fazer pode aproveitar e você que não vai fazer não tem problema. O conteúdo de língua portuguesa ele está sempre sendo trazido à tona para você observar. Olha aí na tela. O nosso assunto, classe de palavras, de uma questão da banca do ano de 2023. E aí, dentro dessas classes gramaticais, eles cobraram uma questão, a meu ver, muito simples, mas não sou eu que tenho que achar simples. Veja na tela. Marque a alternativa correta. Na frase, contava a história de um pai e de um filho moribundo, o vocábulo destacado, moribundo, exerce a função de quê? Ele é um adjetivo? Ele é um advérbio? Ele é um substantivo? Ou ele é um pronome? Pause se você não sabe de cara, marque e em seguida você volte comigo. Vai lá. Olha só. São 10 classes gramaticais. Você que vai fazer a polícia, no edital consta o reconhecimento e a aplicação das classes gramaticais. Mas, de um modo geral, você tem que saber mais detalhadamente pronome, verbo e conjunção. A conjunção em função do período composto. E uma questão geral, quando cai, tipo essa aí. Então, eles estão querendo saber a classe gramatical. Vamos lá na tela? Quando a gente fala de classe gramatical, a primeira que está contida dentro dessas alternativas é substantivo. E aí, a gente aprende pela gramática que substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, quando eu estou colocando nome genericamente, é porque, para você não ficar na dúvida, o que é um ser? Eu sou um ser, você é um ser, esse cachorrinho que está aí do seu lado é um ser, aquela samambaia que está na janela é um ser, mas eu não sei se uma caneta é um ser. Eu não sei se a animação que eu estou sentindo agora é um ser, mas é um substantivo. Por isso é que a gente tem uma base para a gente pensar que é tranquila. Vamos anotar aqui o seguinte: substantivo é uma palavra que pode ser determinada, isto é, ela pode ser precedida de artigo. Quando eu falo de artigo, existe o chamado artigo definido e existe o chamado artigo indefinido. O a e os seus plurais são os artigos definidos. O um, o uma e os seus plurais são os artigos indefinidos. Então, toda palavra que é determinada numa frase por um artigo, ela é um substantivo. Olha na questão comigo, por favor. Você está vendo que aqui, a palavra pai, antes dela, eu tenho o artigo 1. Isso quer dizer que pai é um substantivo. A palavra filho, ela antes dela tem aí o artigo indefinido 1. Então, a palavra filho é um substantivo. A palavra história, antes dela tem o artigo definido a. Então, a palavra história, ela é um substantivo. Então, é uma situação tranquila quando você sabe esse detalhe aí a respeito de substantivo. Agora, isso é o mínimo, tá, gente? Só para a gente saber mexer em questões como essa. Vamos lá na tela. A outra classe gramatical, que é o adjetivo, eu sempre digo que todos nós crescemos ouvindo dizer que adjetivo nada mais é do que uma qualidade. Mas eu vou ampliar e colocar o seguinte: se o substantivo é o nome, o adjetivo é um termo que se refere ao nome. Em outras palavras, o adjetivo é a palavra que se refere a um substantivo. Em outras palavras ainda,
Se eu tenho um substantivo no masculino, o adjetivo que se refere a ele tem que ficar no masculino. Se eu tenho um adjetivo no feminino, o adjetivo que se refere a ele, o substantivo feminino, tem que ser o quê? Um adjetivo feminino. Então vamos lá na tela. Eu vou então pegar aqui uma frase que diria, por exemplo, o seguinte: os trabalhadores esforçados, terão recompensa. Quando eu falo que os trabalhadores esforçados terão recompensa, pelo que eu te falei, pelo que eu te informei agora há pouco, a palavra trabalhadores é um substantivo. Como é que eu sei, professor? Tem esse artigo aqui antes. Então, se tem um artigo antes, a palavra trabalhadores é um substantivo. E quero te mostrar também que recompensa também é. Ué, professor, mas você não falou que para ser substantivo tem que ter um artigo antes? Não falei, não. Olha aí na tela. Eu falei que o substantivo pode ser precedido. Eu não coloquei que ele tem que ser precedido. Como eu posso colocar a recompensa será dada aos trabalhadores, a palavra recompensa, vamos colocar ali, ó, eu posso determinar por um artigo, seja definido ou seja indefinido. Eles terão uma recompensa. Então, recompensa é um substantivo. Eu não disse se a recompensa que eles terão vai ser uma recompensa grande ou uma recompensa pequena. Então, não tem adjetivo, mas veja só na tela. A partir do momento que eu tenho a palavra esforçados, esforçados são os trabalhadores. Então, essa palavra se refere ao nome. Essa palavra se refere ao substantivo. É isso que é um adjetivo. Você não tem que se preocupar se isso é qualidade ou se isso é defeito. É uma característica. Observe também o seguinte, ó, olha lá. Trabalhadores é uma palavra que está no masculino plural. E o adjetivo também tem que ser masculino plural. Se eu colocasse a trabalhadora, eu teria que dizer o quê? Esforçada. Se eu colocasse as pessoas, eu teria que dizer o quê? Esforçadas. Então, o adjetivo concorda com o substantivo. Vamos lá na tela? Por que moribundo está no masculino? Porque o filho é moribundo. Se fosse uma filha, seria moribunda. Então, essa palavra aqui, ó, ela se refere a um substantivo. Por isso que você acertou se você marcou a letra A. Isso é um adjetivo. Então, essa foi uma questão, a meu ver, geral. Você que vai fazer o concurso da PM, pegue, joga lá no Google, questões anteriores, provas anteriores, Polícia Militar de Minas Gerais. Você vai ter várias provas. E aí você vai treinando e vai vendo a dificuldade que eventualmente você tenha. Então, se você for lá no meu site, olha aí, vocês vão encontrar um produto chamado Exercitando o Português, e ele tem um item chamado Morfologia 1. A morfologia é o estudo da classe de palavras. Por que Morfologia 1? Neste módulo eu falo de artigo, substantivo, adjetivo e advérbio. Então são as 4 primeiras classes gramaticais. E aí eu vou fazer com vocês 15 questões. E além dessas 15 questões, eu vou extrair toda a teoria referente a essa classe. Então, se você vai fazer qualquer concurso, inclusive da PM, dá uma passadinha lá. É muito fácil, são aulas de 20 minutos, você assiste na medida da sua disponibilidade e eu acho que vale muito a pena. Então, anote o endereço, www.ricardoerce.com.br.